Bom dia! Que bom que você está aqui. Pô, se você entrou à tarde, é boa tarde. Se você entrou à noite, é boa noite. Mas para quem está de manhã, vamos falar bom dia, né? Bom dia para todos vocês. Hoje é sexta-feira, último dia da semana, aquele dia da correria, que a gente vai lavar a louça, que vai limpar a casa, vai fazer, mamãe faz umas comidas gostosas, né? Passar a nossa roupinha, estar prontos para o pôr do sol, né? Então vamos ajudar a mamãe, ajudar o papai. Por falar em ajudar, ontem você ficou pensando a respeito daquilo que eu falei? Lembra que ontem eu falei que a gente pode doar para Jesus tudo que a gente tem, que seja do nosso coração, ajudar o papai, ajudar a mamãe, não foi? Espero que você tenha pensado nisso, tá bom? Vamos então para o nosso verso da semana. Hoje é o último dia, é o dia que dá para você aprender, o último dia que dá para aprender. Eu acho que você já decorou, não é? 2 Coríntios 9:7. 9:7. O que está escrito lá? Deus ama aquele que contribui com alegria. Então, tá tudo feito? Vamos voltar à nossa lição? Bom, nós falamos ontem sobre a contribuição, não foi? Nós falamos que a gente pode ajudar o papai, ajudar a mamãe, quando a gente faz as coisas com alegria e faz para o papai e para a mamãe, porque quando a gente faz para eles, está fazendo para Deus. No templo, na época de Jesus, tinham algumas pessoas responsáveis por administrar as coisas de Deus. Estariam fazendo também para Deus, fazendo com alegria as coisas para Deus. Mas o que quer dizer o sacerdote? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses 4 personagens: o sacerdote, o fariseu, o escriba e o mestre, tá bom? Então vamos pensar. Quem era o sacerdote? Bom, o sacerdote, ele era da tribo de Levi, ele era descendente de Arão e ele era responsável por conduzir os cultos, organizar a igreja, o templo, né? Ele era responsável pela adoração no templo e pelos sacrifícios que eram feitos, porque naquela época tinha sacrifício. É como se fosse hoje o pastor, né, da igreja, o ministro da igreja. Ele era o responsável pela parte espiritual ali do templo, tá? Então esse era o sacerdote. E o escriba? O escriba, na época de Jesus, ele era responsável por estudar as leis, por ele estudar o que estava, as leis e as escrituras, né, para explicar para as pessoas o que queria dizer a lei, a escritura e tal. Então ele era responsável por dedicar e aprender tudo isso daí de cor. E geralmente ele também é responsável por copiar essas leis, copiar a escritura, né? À mão. Eles eram muito respeitados, porque nem todo mundo lia, sabia ler e escrever. Mas os escribas, eles eram muito respeitados porque eles escreviam também as leis à mão. Tá? Os escribas, quem eram os fariseus? Quer dizer, o escriba é esse daqui, né? Quem eram os fariseus? Os fariseus, eles eram pessoas muito rigorosas, eles eram pessoas muito exigentes no cumprimento da lei, no cumprimento das cerimônias, mas ele não se preocupava em amar as pessoas, não. Ele também não se preocupava em ser bondoso, não. Aliás, ele não gostava de ninguém, né? Ele não gostava do governo romano, ele não gostava muito também das pessoas. E tinha sacerdotes e escribas que também eles eram fariseus. Eram pessoas que eram exigentes ali para o cumprimento da lei, né? Então, muitos deles também eram fariseus, tanto o sacerdote quanto o escriba. E por fim nós tínhamos os mestres. Quem eram os mestres? Os mestres, vamos traduzir assim como professor, né? Eram as pessoas que cuidavam de ensinar as pessoas. Eles eram aqueles que aprendiam as coisas de Deus e também gostavam de ensinavam os alunos, né? Digamos assim, uma escola missionária, sabe? Então eles eram aqueles que ensinavam as doutrinas e tal. Os sacerdotes, os escribas e os fariseus também eram considerados mestres, porque eles também ensinavam, né? Eram professores do povo. Então agora você já sabe. Se alguém perguntar, mas o que é o escriba? O que era escriba? O que era fariseu? Toda hora fala de fariseu, não sei o que é. Agora você já sabe. Fariseu era aquele que era muito exigente no cumprimento da lei. Sacerdote era aquele que cuidava da parte espiritual da igreja,
dos sacrifícios, né, da manutenção, da explicação das coisas. E o escriba era aquele que escrevia as leis na mão, por isso que ele escriba, né, escrevia ali as leis, as coisas à mão para o povo, né, ele era o responsável por isso e também por estudar. E o mestre era quem ensinava, era um professor, tá bom? Bom, eu espero que você tenha aprendido alguma coisa hoje, que você, nas próximas vezes que você escutar falar em escribas, em fariseus, nessas coisas, você possa lembrar do que cada um faz, né? Saber exatamente qual era o papel de cada um. Bom, eu sei que você tá na correria aí, eu também vou pra minha correria aqui, então um beijo pra você, corre lá, ajuda o papai e a mamãe, não esquece que isso é uma oferta para o Senhor, então contribua com alegria, tá bom? Tchau, tchau, até amanhã, que você tenha um bom pôr do sol hoje. Te amo, viu? Beijo, tchau, tchau.